Bom dia pessoal, meu nome é Rafael, para quem não me conhece, a gente vai dar continuidade a essa série da Escola Bíblica que a gente está falando um pouquinho de saúde emocional, física, em vários aspectos, e eu fiquei responsável por ajudar com essa aula, e hoje o tema é o medo, né? O medo é um problema muito comum hoje em dia, sempre foi na história da humanidade, na verdade, mas nos últimos anos e na última geração, a ansiedade, o estresse e toda a vida como ela é hoje, com muito trabalho, muita preocupação, e ainda mais no momento que a gente está vivendo agora de pandemia, o medo ele se levanta como uma questão de extrema importância que todos nós temos que aprender a lidar, entender e buscar entender também de Deus o que a gente pode fazer para combater o medo e quem sabe até vencer o medo, né? Que eu acho que é possível quando a gente está próximo de Deus e quando a gente tem a nossa identidade em Cristo bem clara de quem nós somos e de quem Ele é. Então hoje a gente vai falar sobre medo. O título que eu dei para a aula é Você tem medo de quê? Plagiando a banda famosa brasileira. E como vencer o medo. Algumas lições de alguns textos bíblicos que eu acho que nos ajudam a superar o medo. Eu vou começar com uma oração, que você possa estar acompanhando a gente nesse momento. Pai, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor é um Deus de amor, de graça, e em meio a todas as dificuldades de nossa vida, o Senhor nunca nos abandona, Pai. A Tua promessa, através de Jesus, é que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para habitar dentro de nós. Esse grande mistério que esteve oculto foi revelado, Senhor, e é Cristo em nós, esperança da glória. Que através da Tua palavra, do Teu Espírito, nós possamos aprender a viver uma vida sem medo, Pai, confiando de que Tu está controlando tudo e está sobre todos. Nós Te louvamos, pedimos que o Senhor esteja tocando o coração de cada pessoa que vai assistir essa aula, Pai, que ela ajude essas pessoas, a nós, a mim, a superarmos nossos medos e nossas dúvidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu falei, o tema da aula é Você tem medo de quê? Como vencer o medo. Meu nome é Rafael. E ao longo dessa aula eu pretendo abordar 5 perguntas, né? E através dessas 5 perguntas abordar esse assunto. Primeira pergunta é por que nós temos medo, né? Tentar entender um pouquinho por que o ser humano tem medo, parte física, biológica. Se ter medo é errado, não, todo ser humano em algum momento da vida tem medo. Será que é sempre errado ter medo? O que a palavra de Deus fala sobre isso, acha sobre isso, o que Deus planejou para o homem? O medo faz mal, sentir medo faz mal para o corpo, para a mente, para o espírito. E no final, algumas sugestões baseadas na palavra de Deus de como combater o medo. Bom, então tentando responder a primeira pergunta, por que nós temos medo, a gente vai ter que começar com uma definição. O medo vamos para o dicionário para tentar entender um pouquinho, é um estado emocional provocado pela consciência de que se tem diante de um perigo, aquilo que provoca essa consciência. Então é um sentimento de ansiedade sem uma razão fundamentada muitas vezes, é um receio, é um temor, é uma grande inquietação com relação a algo desagradável que está acontecendo ou que vai vir a acontecer. Então, tem como sinônimos a palavra covardia, pavor, susto, temor. Então tudo isso nos faz pensar em medo. Já como contrário ao medo, ajuda sempre a gente a entender as palavras bravura, coragem, calma e despreocupação. Então,
O medo nada mais é do que uma resposta emocional, tentando resumir, a uma ameaça real ou iminente. Então, o nosso corpo responde a uma ameaça que está se apresentando ou àquilo que a gente espera que vai acontecer de mal. Existem pessoas muito mais competentes no nosso meio para explicar biologicamente o que acontece no cérebro humano, mas nesse slide aqui, vou tentar resumir isso num slide, se é que é possível. O medo, ele tem uma origem, uma das teorias, né, é que ele acontece ali numa região do cérebro chamada hipotálamo. Diante desse perigo real ou iminente, acontecem algumas reações químicas no nosso cérebro e provocam todas essas reações de medo, de preocupação, de ansiedade e uma série de reações físicas no nosso organismo diante dessa ameaça real ou iminente. Bom, tá no nosso corpo, né? Foi Deus quem criou o nosso corpo. Então, a princípio, ele é uma resposta natural. Ter medo, dependendo da situação, dependendo da ameaça, é uma resposta natural, esperada e, em alguns casos, até desejável. Então, esse primeiro slide aí, eu botei uma foto de um leão correndo atrás de uma zebra e, com certeza, a zebra está com medo, né? E eu garanto que todos nós, se estivéssemos no lugar da zebra, também queríamos estar em cima dessa moto, fugindo desse leão. Então, ter medo numa situação de perigo é natural e é até desejável. Enquanto eu pensava sobre esse assunto, eu me perguntei, será que Deus criou a gente para ter medo? E será que nós vamos ter medo sempre? Eu acredito que não, para as duas perguntas. Mas a nossa realidade atual de humanidade caída depois do pecado é que, sim, é natural ter medo, né? Mas a gente tem uma promessa, e muitas promessas na palavra de Deus, que num dia, né, durante a eternidade, nós não vamos sentir mais medo. Eu trouxe esse versículo que fala disso, Isaías 65, 17 e 25. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão, o leão comerá palha como boi, o pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, existe uma promessa de que na eternidade, no futuro, quando Deus criar novos céus e nova terra, nós não sentiremos mais medo. Então, nessa nova realidade, o medo não será natural. Mas hoje ele é. Diante das ameaças que existem, o nosso corpo está preparado para provocar uma resposta de medo. E dependendo da situação, isso é normal, isso é esperado, isso é até saudável, né? Falando de medo, é sempre importante também falar de ansiedade. Muitas vezes a gente confunde os conceitos e é normal, eles são bem parecidos mesmo. Ansiedade a gente define mais como um sentimento vago e desagradável de apreensão. É caracterizado por uma tensão ou um desconforto derivado de uma antecipação de perigo de algo desconhecido ou estranho. Então, a ansiedade e o medo passam a ser problemáticos quando eles são exagerados, quando eles são desproporcionais em relação a um estímulo, a um medo, a uma ameaça, e interferem na qualidade de vida das pessoas, no conforto emocional ou desempenho diário do indivíduo. Então eu trouxe esse slide, esse quadrinho, para tentar diferenciar um pouco ansiedade de medo. Ansiedade ele está mais relacionado à antecipação de um problema, de um perigo, de uma situação, e o medo é diante de uma coisa factual, de uma realidade que está presente diante de você. É normal você sentir medo ou ansiedade, até um grau de ansiedade, quando isso é de curta duração, quando é autolimitado, quando está relacionado a uma questão momentânea. Porém, passa a ser considerado anormal quando o medo ou a ansiedade eles se tornam de longa duração, quando é uma coisa constante na sua vida e quando isso é gerado por uma antecipação. É o famoso morrer na véspera, né? O peru que morre na véspera do Natal, ficar sofrendo por um problema que nem existe, ter medo por algo que não é real. Então passa a ser um grande problema e uma grande dor e um grande sofrimento para as pessoas, né?
Só por título de curiosidade, existe também a fobia, que é aquela coisa extrema, né? Um medo irracional ou persistente de certos objetos, situações, atividades ou pessoas. Então é uma doença, né? Precisa ser tratada muitas vezes e médico, com remédios, com terapias. Então existem, todo mundo já ouviu falar, né? Aracnofobia, tem a claustrofobia, tem coisas estranhas como, por exemplo, medo de buraco, tripofobia. Então existem pessoas que têm alguma coisa extrema e isso se torna irracional, né? Então isso é fobia. Então, aqui eu foquei mais na parte biológica, mais pra frente a gente vai falar por que a gente tem medo. Mas na parte biológica é mais ou menos isso, né? As definições. E aí surge a segunda pergunta, que eu acho interessante a gente tentar entender e responder. Será que ter medo é errado? Eu mostrei ali aquela passagem de Isaías que fala que no novo céu e na nova terra nós não teremos mais medo, né? O leão vai estar junto com o cordeiro e não vai haver choro, não vai haver lágrima. Então, parece que esse não é o plano de Deus para o homem. Então, de um certo modo, o medo é um sentimento que vai contra o desígnio original de Deus. Mas, na nossa realidade caída, diante dos perigos que estão diante de nós, um certo grau de medo, de uma forma, que nem eu falei, limitada, controlada, diante de uma realidade real, é algo esperado. E na palavra de Deus, ele é até incentivado em algumas situações. E aí eu trouxe esse versículo de Provérbios 27:12, que fala que a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal, né? Então, se você vê um leão, é bom que você corra, é bom que você tenha medo, senão você vai acabar sendo comido. Então, diante de algumas situações, ter medo eu não acho que seja errado. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu refletia sobre esse assunto, na palavra de Deus você não vê muito incentivo ao medo, tirando essas situações específicas que são reais, problemas reais. A palavra de Deus ela fala muito mais no outro sentido, de encorajamento, de coragem, de superação, de força. Pelo menos é isso que eu entendi da palavra de Deus sobre esse assunto. Eu trouxe aqui alguns versículos para tentar provar isso, né? Então a gente tem ali em 2 Coríntios 13:11, Paulo fala: sem mais, irmãos, despeço-me de vós. Procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia. E o Deus de amor e paz estará convosco. Então Paulo está, muito pelo contrário, não falando para as pessoas terem medo, está falando para elas se encorajarem, tenham bom ânimo. E isso é recorrente na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus ele parece que vai na outra direção, ele vai na direção do encorajamento, não do negativo, de tenha medo, fiquem aterrorizados. Não, se encorajem. Novamente Paulo falando: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Então a palavra de Deus nos encoraja no sentido contrário, da força, da coragem, do ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo, um versículo bem conhecido, uma passagem bem conhecida. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que possa ser bem sucedido por onde quer que andares. Novamente, a orientação de Deus, né? Deus falando ali para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, tenha coragem. E por fim eu trouxe essa passagem de Jesus falando, também é uma passagem bem conhecida. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, diante dos problemas, diante das dificuldades, dos medos, das ansiedades, Jesus ele nos orienta a ter bom ânimo, a olhar com altivez, com coragem, com força diante do mundo e dos problemas que ele traz pra gente. Então,
eu não diria que ter medo é errado 100%. Em algumas situações ele é saudável, ele vai te proteger. Mas de um modo geral, o que eu entendo da palavra de Deus e do que Deus quer para o homem é que, sim, ter medo em excesso, continuamente, diante de problemas muitas vezes não reais, é ruim. E até de problemas reais, né? Com certeza, como Jesus falou ali, no mundo a gente vai ter problemas. Mas o caminho que Deus orienta é de nós nos encorajarmos, de nós nos fortalecermos, de termos bom ânimo, de combatermos o bom combate. Então eu acho que uma postura muito mais compatível com um servo de Deus e com aquele que crê no que Deus tem para o homem é uma postura parecida com esse jogador de tênis, é uma postura de vitória, de combate, de ânimo, de alegria. Para tentar entender um pouquinho mais o que uma postura covarde e uma postura corajosa podem ter como resultados, eu vou tentar exemplificar e tirar algumas lições dessas duas passagens bíblicas, dessas duas experiências que estão no Antigo Testamento. A passagem ali que fala dos espias, quando Moisés manda eles para a terra prometida para verem o que a terra tem, quais são os perigos, e a postura e as decisões que os espias tomaram e o povo de Deus, como eles se comportaram diante dos problemas, das dificuldades e as consequências disso. E Davi e Golias, né? A história de Davi e Golias também é muito conhecida. Como Davi se posicionou diante de um grande problema, de um grande obstáculo, e em que isso resultou na vida dele e para o povo de Deus. Então, para começar, eu vou falar aqui sobre a história dos espias e do povo de Israel e tentar tirar algumas lições para a gente, para que nós possamos crescer e não cometer talvez os mesmos erros que o povo de Israel cometeu naquele momento. Então a história está em Números 13, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, se você quiser acompanhar aí, acho importante. Bom, Moisés envia os espias a Canaã. Disse o Senhor a Moisés, Números 13, envia homens que eu espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um de seus líderes. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram líderes dos filhos de Israel. E aí ele vai listar todos os filhos de Israel. Eu vou pular já para o verso 18. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habita, é boa ou má. Como são as cidades em que vive, são abertas ou fortificadas. Como é o solo, é fértil ou estéril, tem matas ou não. Esforçai-vos e trazei o produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. E aí eu vou pular para o verso 31. Os homens que com ele subiram, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos. Então toda a comunidade levantou-se e chorou em voz alta naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Então, Moisés enviou os espias, os 12 espias, para espiarem a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel, que conquistaria para eles. E eles foram e fizeram uma sondagem da terra, viram que a terra era boa, né, que tinha muitos, que manava realmente leite e mel, tinha frutas, tinha uvas gigantes, mas tinha dificuldades, tinham problemas, tinham gigantes que eles precisariam vencer,
e superar. Mas Deus já havia feito maravilhas e sinais no meio do povo. Mas eles ficaram com medo diante de um problema real, de uma dificuldade real. E a primeira lição que eu tiro desse início aqui do texto é essa primeira frase que está aí no slide, né? O medo, ele contamina, o medo se espalha. Então, um dos grandes problemas do medo é esse. Ele começa com uma coisinha pequena e ele vai crescendo dentro da gente, ele vai crescendo no nosso meio e ele pode se espalhar, que foi o que aconteceu. Os espias vieram cheios de medo e acabaram contaminando todo o povo de Deus. Então, o medo, ele contamina, o medo, ele se espalha. Outra coisa que eu destaco nessa passagem é como o medo faz a gente supervalorizar os obstáculos e desvalorizar a Deus. Veja que os homens, eles falam, não poderemos atacar esse povo, ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel divulgaram um relatório negativo. E o povo chorou, o povo ficou desesperado, chorou alto aquela noite. Mas eles se esqueceram rapidamente. Esse mesmo povo, Deus havia livrado eles do Egito, da escravidão, atravessado com eles no Mar Vermelho, suprido eles no deserto nessa caminhada, com maná, com codornas e muitas outras milagres e maravilhas Deus já havia feito no meio desse povo. E eles estavam com medo de gigantes, estavam com medo de um ser humano, de problemas que sim, eram reais, mas que diante do que Deus já havia feito no meio do povo, não eram nada. Deus havia destruído o exército da maior civilização daquela época, que era o Egito, para livrar o seu povo com mão forte. E eles já se esqueceram disso, já haviam se esquecido disso. Então, isso tudo é regado a medo, né? Então o medo nos faz supervalorizar o obstáculo. Existe um obstáculo, existe um problema, esse problema é real, mas com medo esse problema se torna muito maior do que muitas vezes ele é. Ainda mais diante do que Deus faz e do que Deus pode fazer em nossas vidas. Então, o medo faz a gente supervalorizar o obstáculo e desvalorizar a Deus. Outra coisa que eu destaco nessa passagem aqui, que enquanto eu estava lendo, eu tirei como uma lição, é que o medo faz nós perdermos a noção da realidade muitas vezes, né? Eles vão, aqui no verso, começando no verso 2, eles falam, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, por que nos traz o Senhor para a terra, para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então o povo de Israel estava totalmente fora da realidade naquele momento, porque no Egito, pelo que parece, eles viviam muito bem, mas não, eles eram escravos no Egito. Deus havia libertado o povo, agora eles eram um povo livre, eles tinham autonomia sobre a autoridade de Deus, eles eram livres. Deus estava suprindo eles, eles não eram mais escravos, os filhos deles não eram mais escravos, as mulheres deles não eram mais escravos. Mas eles, nesse momento, diante do medo, diante de uma dificuldade, eles começaram a achar que no Egito eles viviam melhor. Ou seja, a realidade dos fatos já se misturou com medo e não é a realidade. A realidade é que no Egito eles eram escravos, eles sofriam, eles dependiam da vontade de um faraó, do seu senhor, que não era o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então eles estavam totalmente fora da realidade, eles estavam diante do medo, eles preferiram voltar para uma situação muito pior. Então o medo faz isso com a gente perde totalmente a noção da realidade. Vamos continuar aqui com o texto para ver se acho que tem mais algumas lições que a gente pode tirar de como o medo pode prejudicar a gente. E diziam em verso 5: Então Moisés e Arão prostraram-se perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné,
dos que espiaram a terra rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra em que manam leite e mel. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não temais, não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo, não temais. Toda a oportunidade, toda a comunidade, porém, disse que os apedrejassem. Entendeu? Totalmente fora da realidade. Então a glória do Senhor, totalmente amedrontados, né? Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, mas farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios ouviram que com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles, e contam aos moradores desta terra. Eles têm ouvido que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles, que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se matares esse povo, as nações que ouviram a tua fama dirão: o Senhor não pode levar este povo para a terra que eles tinham jurado. Por isso os matou no deserto. Agora rogo-te que a força do meu Senhor se manifeste como disseste. O Senhor é muito paciente e grande em benevolência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira geração. Perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoarei. Tão certo como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. O meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Então, a outra lição que eu tiro desse texto e de como o medo destruiu o povo de Deus naquele momento é que o medo nos impede de ver o agir de Deus. Nós perdemos a oportunidade de participar da ação de Deus na história do homem, na nossa história, na história da humanidade, na história da nossa comunidade, na história da nossa família, na história dos nossos colegas de trabalho. O povo de Deus já havia visto sinais e maravilhas incontáveis, como Deus estava falando ali. O povo do Egito, os povos daquela região já estavam exaltando e contando as maravilhas que Deus havia feito no meio do povo. Mas o medo fez com que aquela geração perdesse a oportunidade de ver mais uma vez o agir de Deus no meio deles. Então, o medo ele pode fazer isso com a gente, ele pode fazer com que a gente perca a oportunidade de ver o agir de Deus em nossas vidas e no meio de nós. Outra lição que eu tiro é que o medo nos impede de avançar. Ele faz a gente muitas vezes andar em círculo. A gente fica com medo de fazer alguma coisa, ou de não fazer alguma coisa, ou de sofrer alguma consequência, o medo de algum problema, de alguma dificuldade. E a gente não avança, a gente não vai para frente, a gente fica dando voltas, dando voltas, dando voltas, dando voltas e não sai do lugar. E é o que aconteceu com esse povo. Deus falou, essa geração, com exceção de Caleb, não vai sair daqui, eles vão morrer aqui no deserto.
E aí eu trouxe um mapinha aqui, né? Da onde eles saíram até a Terra Prometida, se você traçar uma linha reta, é um caminho curto. Mas eles ficaram ali por 40 anos, né? 40 anos girando e Deus ensinando ao povo ali. Mas eles poderiam ter avançado, poderiam ter ido em frente se o medo não tivesse dominado eles, né? No verso 34 diz: segundo o número de dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu desagrado. Verso 35, lá no finzinho: neste deserto se consumirão e morrerão. Neste deserto se consumirão e morrerão. Eu trouxe mais duas lições de como o medo ele pode nos destruir, pode causar muitos problemas pra gente. A outra lição que eu tiro dessa passagem é que o medo nos faz agir com imprudência, loucamente, como tolos. Nós tomamos péssimas decisões. Tá ali no verso 40 a 45, né? O povo ficou arrependido, aparentemente, chorando. O verso 39 diz: o povo se contristou muito, chorou, e eles levantaram. Verso 40: levantaram-se de manhã cedo e subiram ao cume do monte, dizendo: pecamos, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu. Disse, porém, Moisés: por que desobedeceis ao mandato do Senhor? Isso não prosperará. Deus já havia falado: vocês não vão, eu não vou conquistar a terra, essa terra com essa geração. Deus já havia determinado o seu juízo sobre aquela geração. Mas mesmo assim o povo, guiado pelo medo, por ter perdido a oportunidade, começaram a fazer loucura, tomar péssimas decisões, se opor à vontade de Deus novamente. Disse, porém, Moisés: por que desobedeceis ao mandato do Senhor? Isso não prosperará, não vai dar certo. Não subais, porque o Senhor não estará no meio de vós. Deus não estava mais ali no meio deles. Para aquela decisão que eles tinham tomado, Deus não iria com eles. Sereis derrotados diante dos vossos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus que estão ali diante da vossa face. Porque vós vos desviastes do Senhor, ele não será convosco, e caireis à espada. Contudo, audaciosamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do acampamento. A presença de Deus não tinha ido com eles. Então desceram os amalequitas e os cananeus que viviam naquela região montanhosa e os feriram, derrotando-os até Hormá. Então o medo fez eles agirem com imprudência, loucamente, como tolos. Tomaram mais uma vez uma péssima decisão. Deus não estava no meio deles. Deus já havia falado que eles não iriam entrar na terra prometida, na terra de Canaã, não aquela geração. Mas mesmo assim eles resolveram tomar uma decisão totalmente imprudente e sofreram as consequências disso. E por fim, se o medo não nos destruir fisicamente, como destruiu muitos naquele momento ali, morreram à espada, ele vai ferir e matar o nosso espírito, né? E aí o verso 45 fala que muitos se feriram, e no verso 35, a última frase diz: neste deserto se consumirão e morrerão. Então, se no final das contas o medo não destruir o nosso corpo, e ele vai destruir, ele vai ferir e matar o nosso espírito. Nós vamos morrer no deserto, secos, sem nada por dentro, consumidos pelo medo. Então eu trouxe aqui um slide só para exemplificar, falar um pouquinho da parte médica, o que o estresse, né? E aqui eu trouxe o estresse como um exemplo sobre o medo, né? Quem tem medo está sofrendo estresse, com certeza, ansiedade. Então ele aumenta a irritabilidade, pode dar depressão, falta de energia, aumenta a pressão, batimento cardíaco, aumenta o risco de você ter uma doença cardíaca, um infarto, com certeza. Queda da imunidade, refluxo, gastrite, azia, queda de libido, dor no corpo, dor nas articulações. Então o medo, o estresse
traz sérias consequências para o corpo também. Bom, a gente acabou de ver um exemplo de como o medo pode ser extremamente destrutivo para a gente, para um povo, para uma nação, para uma comunidade, para uma família. Mas como é que a gente pode fazer para vencer o medo? Eu tenho um amigo meu que uma vez me falou que a gente não pode impedir um passarinho de pousar na nossa cabeça, mas a gente pode impedir dele fazer um ninho, né? Eu trouxe essas duas fotos aí que exemplificam isso. Às vezes o medo vem para todo mundo, com certeza. Eu tenho medo de muitas coisas, sinto medo, eu imagino que você também. O problema é que a questão é que a gente não pode deixar ele fazer um ninho no nosso coração nem na nossa cabeça. A gente tem que enfrentar ele, né? E enquanto eu pensava sobre isso, uma coisa que veio logo no meu coração enquanto eu lia e orava um pouco sobre esse assunto é que acho que a raiz do medo está muito na nossa identidade. A chave para vencer o medo é saber quem nós somos diante de Deus e quem Deus é. O que Ele é pra gente e o que Ele quer para nós, né? Então acho que o segredo para vencer o medo é ter a nossa identidade bem clara diante de Cristo. E sempre trazer isso à memória, sempre relembrar isso, sempre se apoderar dessa verdade. Como é que um filhote de leão vai ter medo do lado desse leão? Não vai. Ele sabe que o pai dele é o rei da selva. Ele não tem por que ter medo. Então isso é identidade. Ele sabe quem ele é, ele sabe quem o pai dele é. Assim deve ser nós também. Devemos saber quem nós somos, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos pecados, mas mais importante do que sabermos quem somos é sabermos quem Deus é. Isso vai fazer toda a diferença para a gente vencer o medo. E eu vou tentar rapidamente agora, que eu acho que o tempo já está quase no limite, exemplificar, tirar algumas lições dessa passagem que fala de Davi e Golias. Vamos lá. Está em 1 Samuel 16, 17. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acho interessante. Vamos lá. Eu vou ler rapidamente. Ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azecá e em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte de um lado, os israelitas estavam no outro monte, do outro lado, entre o vale. Saiu dos acampamentos dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro de sua lança pesava 600 siclos. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje eu desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito, tiveram medo. Ora, Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos e nos dias de Saul este homem já era velho e avançado em idade. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia e voltava a Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde para desafiar as tropas de Israel, o povo de Deus, o exército do Deus Altíssimo.
Ora, disse Jessé a Davi, seu filho: toma para os teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás a teus irmãos para ver se vão bem, e trarás notícias deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com a guarda da bagagem, correu para a frente da batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com ele, veio subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele, e temeram grandemente, tiveram medo. Diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Subiu para afrontar Israel. A quem matar o rei o acumulará de grandes riquezas. A quem o matar o rei o acumulará de grandes riquezas. Lhe dará a sua filha e fará da casa de seu pai livre de imposto em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Vamos pular aqui. O verso 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Então, os exércitos dos filisteus foram para a batalha com o povo de Israel, e eles tinham um guerreiro famoso, um gigante, e desafiaram o povo de Israel por 40 dias, e o povo estava morrendo de medo. Davi, que era um jovem pastor de ovelhas, foi lá levar mantimentos para o exército, para os seus irmãos, e viu essa afronta, e reagiu diante disso. Então, eu já tiro uma lição inicial ali. Davi, ele fala: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Primeira lição que eu tiro é que Davi acreditava que existe um Deus vivo que está sobre todos. Isso fez toda a diferença. Ele sabia que Deus era um Deus vivo, era um Deus que agia, era um Deus que estava presente. Isso deu coragem para ele agir. Isso deu ousadia para ele. O nosso tempo está bem curto. Eu trouxe mais algumas passagens, se você quiser ler em casa, que vai reforçar isso para nós, para formar a nossa identidade diante de Deus. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que está presente, é um Deus que age. Ele age a nosso favor, ele age de formas que nós não sabemos. Deus está trabalhando o dia inteiro, diz a palavra dele. Ter essa certeza, ter essa verdade dentro de nós é importante na nossa identidade como cristão. Isso ajuda a gente a vencer as dificuldades e o medo. Outra lição que eu tiro é que Davi sabia que aquele exército era o exército do povo de Deus. Então Davi sabia quem ele era. Ele sabia que o povo de Israel representava o Deus verdadeiro, assim como nós. Nós que decidimos seguir a Cristo, que entregamos nossa vida a Ele, que recebemos o seu sacrifício na cruz, que recebemos o Espírito Santo, nós somos o povo de Deus. Nós temos uma identidade. Isso fez toda a diferença para Davi ter coragem. Ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era aquele povo. Então isso fez com que ele tivesse coragem e ousadia para agir diante daquela realidade. Outra lição que eu tiro é: Davi, ele quebrou a inércia. Ele agiu. Ele viu uma situação perigosa, que poderia até dar medo, mas ele sabia quem Deus era, ele sabia quem era aquele povo, e ele havia sido ungido antes no capítulo 16, ele havia recebido a autoridade, e ele agiu. Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá
e pelejará contra ele. Eu irei e pelejarei contra ele. Então Davi, diante de toda essa verdade que ele tinha tomado para si, que ele sabia que ele tinha essa verdade dentro dele, ele tomou uma decisão e agiu. Respondeu Saul: contra esse filisteu não poderei pelejar. Verso 33. Tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, o feria e o matava. Então Davi, ele enfrentou pequenos medos para estar pronto para enfrentar os grandes medos. Às vezes na nossa vida existem situações que realmente são muito grandes. Tente começar por coisas pequenas, vencer pequenos desafios, vencer pequenos medos, medo de falar em público, medo de falar de Jesus para o seu amigo na faculdade, para o seu colega de trabalho, medo de fazer uma proposta no seu trabalho para o seu chefe. Comece com coisas pequenas. E isso vai te dando coragem, te dando encorajamento para vencer coisas grandes. Medo de conversar talvez sobre algum problema no seu relacionamento em casa, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus irmãos. Pequenos passos para, quem sabe, um dia dar grandes passos. Outra coisa que Davi sabia é que o seu sucesso era resultado da ação de Deus e não da sua capacidade. Verso 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Davi sabia que ele havia sido livrado de todos os problemas anteriores, de todas as suas provações, não pela sua capacidade de luta, mas porque ele reconhecia que Deus havia livrado ele. Então, Davi sabia que o sucesso dele era resultado da ação de Deus na sua vida. Então, saiba disso, que Deus está agindo em nós e através de nós. Isso nos dá coragem, isso forma a nossa identidade, para nós podermos vencer o medo. Outra lição que eu tiro dessa passagem para como vencer o medo é: não carregue muito peso, seja leve. Ao longo da nossa vida, muitas vezes a gente vai acumulando cargas desnecessárias, medos desnecessários, ansiedades desnecessárias, que a gente às vezes coloca em nós ou outras pessoas, mas isso só vai dificultar a nossa caminhada aqui na Terra. Seja leve. Davi, ali no verso 38 e 39, que tentaram colocar armadura nele, mas ele não estava acostumado, ele não tinha porte físico, a armadura não era para ele. E ele se despiu de toda essa armadura. Ele preferiu agilidade do que força bruta. Então, minha sugestão é: seja leve. Tente viver a vida de uma forma mais leve. Sem mágoas, sem carregar coisas que não vão levar a lugar nenhum. E muitas vezes vão trazer muito medo, muita ansiedade. E as duas últimas lições que eu tiro dessa passagem, que eu creio que nos ajudam a vencer o medo, é entender que a nossa batalha é primeiramente espiritual. A batalha contra o medo é uma batalha primeiramente espiritual, eu creio nisso. Verso 45. Davi disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens me afrontado. Então, Golias foi para ele enfrentá-lo através da força física. Mas Davi foi enfrentá-lo no nome do Senhor Jesus, no nome do Deus de Israel, na verdade, não é que ele fala. Então, o poder de Davi não era o poder físico. Davi não sobrepujou Golias com armadura, com uma espada maior, com uma catapulta. Você veio com uma espada gigante ou veio com uma catapulta 3 vezes maior? Não foi isso que Davi fez. Davi falou que ia até ele no nome do Senhor dos Exércitos, ou seja, na autoridade espiritual que Deus havia lhe dado.
Eu deixei mais 2 versículos ali para depois, se você tiver curiosidade, quiser se aperfeiçoar na sua identidade, conhecer um pouco mais quem você é diante de Deus e o que Deus é para você e quer ser para nós, que podem ajudar você a formar um pouco melhor a sua identidade diante de Deus. Mas eu não tenho dúvida de que a batalha do medo é uma batalha, não vou dizer 100%, mas muito mais espiritual do que física. Com a nossa identidade formada, a última lição que eu tiro é que a gente não precisa ter medo do combate. Quando nós entendemos quem nós somos, quem Deus é, o que Ele é para nós e o que Ele quer ser para todos nós, os problemas virão, os medos podem até vir, mas a gente não vai deixar ele fazer ninho na nossa cabeça. E a gente vai estar pronto para o combate, né? Vai estar pronto para o combate. Verso 48. Levantou-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate. Davi sabia quem Deus era, que Deus era vivo, que ele representava o povo de Israel, o povo de Deus. Ele sabia que a batalha dele não seria vencida na força física, mas no poder do nome do Deus de Israel. Ele sabia que ele tinha que ser leve. Ele sabia que ele estava pronto para o combate. E ele foi e combateu o medo, que ali representava Golias, né? Estava amedrontando o povo de Israel, ali o povo de Deus por 40 dias. Bom, como é que um simples pastor de ovelha conseguiu vencer esse gigante? Porque ele tinha uma identidade, ele sabia quem ele era e mais ainda, ele sabia quem era o Deus de Israel, né? Verso 50 diz: assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem uma espada na mão. Feriu e o matou. Sem uma espada na mão. Davi venceu uma batalha, venceu um gigante, um guerreiro, sem uma espada na mão. Porque ele tinha uma identidade formada e uma identidade firme. Então eu acredito que a nossa arma contra o medo é ter uma identidade firmada em Cristo. Quem é você em Cristo? Quem Cristo quer que você seja nele, né? Eu acho que isso vai te dar as ferramentas e a capacidade de vencer o medo. Eu trouxe um slide só para fazer um alerta. Como médico, como profissional de saúde, eu sei que existem situações que fogem muitas vezes ao controle e existem patologias físicas, assim como uma pessoa pode ter diabetes porque não produz insulina e precisar tomar insulina. Eu sei que existem pessoas que podem às vezes ter um problema em algum neurotransmissor, alguma coisa física e precise de algum remédio. Eu acredito nisso, eu lido com isso. Mas assim como eu coloquei ali, eu acredito que muitos dos problemas são espirituais. Muitas questões a gente tem que abordar de uma forma, vamos dizer assim, holística, né? Você trata com remédio, existem casos que precisam, fobias extremas, problemas graves. A gente tem que usar tudo que Deus dá à nossa disposição. Mas jamais se esquecer da nossa identidade em Cristo, de quem Deus é, do que Deus pode fazer e do que Ele quer fazer em nossas vidas, tá? E para terminar, eu deixo essa última reflexão aqui. De que você tem medo, do que eu tenho medo, né? Será que a gente tem medo de perder o emprego, ficar doente, não casar, o nosso filho não ir para a faculdade, nossa filha não ir para a faculdade, não passar no vestibular, não ter salvação em Cristo, talvez? Eu acredito que para combater todas essas questões a gente precisa ter a nossa carteira de identidade bem clara, bem conservada, saber quem nós somos, saber quem Deus é, o que Ele quer para nós, o que Ele quer para o homem, e com certeza isso vai nos dar força e nos dar todas as ferramentas necessárias para vencer o medo. Muito obrigado, desculpa a demora e o tempo. Espero que tenha abençoado a vida de vocês, assim como abençoou a minha enquanto eu estudava e orava e refletia sobre esse tema. Muito obrigado.